Olá, graça e paz. No vídeo de hoje, no canal do Protesto Protestante, nós abordamos um tema bastante específico e pertinente para os dias atuais. Deus, pátria, família, e se apropriam de um discurso. Neste vídeo, nós vamos dar algumas dicas para você, para saber se o seu candidato, ele é isso tudo mesmo que ele fala e como identificar se ele talvez está apenas se apropriando desse discurso. Deixe seu like aí, comente, compartilhe bastante esse vídeo. Deus abençoe. Será que o seu candidato está apenas apropriando do discurso? Ou ele literalmente é um conservador, é um político conservador? Roda a vinheta. Graça e paz, Deus abençoe sua vida poderosamente. Este é mais um Protesto Protestante. Como conhecer, como saber se seu candidato ele é um político conservador? Hoje parece que todo mundo fala de conservadorismo, todo mundo fala de família, Deus, pátria, religião. Mas será que esses políticos não estão apenas se apropriando deste discurso para tentar ganhar seu voto? E como saber? Nós vamos dar algumas dicas aqui. Vamos abordar um tema interessante, até porque estão ano das eleições, né? Você que seja cristão ou não, que realmente frisa pela família, né? Por costumes importantes no decorrer da vida, e vai aprender um pouco sobre isso aí, né? Então, estamos juntos, que Deus possa abençoar mais um programa aí, em nome de Jesus. Eu gostaria de ler aqui em Provérbios 22, 28, que diz assim, Provérbios 22, 28, porque nós vamos falar um pouco de o que é um político conservador, né? Em Provérbios 22, 28, diz assim, não remova os antigos limites que teus pais fizeram. Para nós darmos início aqui a esta live aqui, nós vamos falar do que é conservadorismo, o que é o conservadorismo, né? Será que os que são de direita mesmo, que se dizem conservadores, eles literalmente são conservadores mesmo? Será que eles literalmente amam a pátria? Será que eles realmente amam a família? Será que eles realmente vão às igrejas? Será que eles realmente oram? Será que realmente eles leem a Bíblia? Então, a gente precisa entender o que é esse ser conservador, né? A gente entende por conservador quando a gente vai estudar a história, né? E eu vou dar alguns princípios aqui. A gente entende que ser conservador é como diz Provérbios 22, 28, né? Que diz o quê? A gente não deve descartar totalmente a história, aquilo que nos foi passado pelos nossos pais, né? Nós não somos aqui nenhum revolucionário, nós não queremos aqui despertar nenhum desejo reacionário, que a gente está falando aqui de conservadorismo, que é ser um conservador. Então, aqui até a Cláudia, um abraço, Cláudia Martins, te perguntou aqui, o que é um político conservador? Então, assim, é um político, uma pessoa que não é política também, vamos pôr assim, no plural, né? O que eu entendo de conservador? Conservador já vem da palavra, né? Conservar aquilo, ideias, ações ou vida, aquilo que é o ideal da família. Um exemplo, conservador, família. A pessoa que é conservador, ele frisa pelos ideais da família desde os séculos passados, né? Vamos dar um exemplo. Vamos lá de Gênesis até chegar aqui. É o quê? Cuidar dos seus filhos, né, dar uma boa educação, ensinar aquilo que seu pai ensinou para você, que o avô ensinou para o seu pai, né, ter uma boa escola, né, respeitar as pessoas, né, não mudar esse marco, conservar aquilo que o passado trouxe de bom para a família, né, para as ações do dia a dia, cotidiano. Né? Então, eu sou conservador, o que eu gosto de fazer com meus filhos? Educar eles da forma que a Bíblia me ensina. Né? Filho, você tem que ser justo, você tem que respeitar as pessoas. A Bíblia tem alguns mandamentos, você tem que respeitar. Isso vale para qualquer família, seja cristão ou não. A Bíblia ensina para todos. Isso é apropriação do discurso. Os políticos têm essa prática. Na prática, não vive a realidade. Os políticos têm essa prática de apropriar de alguns discursos, né? Eles vêm assim, como camaleões, né? Às vezes. Alguns políticos vêm se moldando algumas práticas. É como eu disse, que é a moda. A moda que está hoje é falar de conservadorismo dentro da política. E eu gostaria, então, que você compartilhasse aí, Márcio. Eu gostaria de deixar aqui rapidamente alguns princípios, 10 princípios básicos aí dos conservadores, por Russell Kirk. Primeiro, um conservador crê que existe uma ordem moral duradoura. Ou seja,
todo ser humano, todos nós somos carregados daquilo que é moral. Por isso que eu sempre bato na tecla, presbítero Rogério, eu sempre bato na tecla o seguinte: as pessoas hoje estão deixando de votar simplesmente porque, é legal, ele é meu amigo. As pessoas, ele é porque ele deu uma cesta básica, é porque ele ajudou aqui na rua. As pessoas hoje estão votando cada vez mais por uma questão moral. Moral. Quer saber se ele é íntegro, né? Se ele fala a verdade. Logo que o Tiago fala, assim falai, assim procedei. O segundo aí é o conservador adere a costumes, a convenção e a continuidade. Então, o conservador, nós, principalmente nós que somos cristãos, nós aderimos ao quê? Costume. Nós gostamos de regras, nós gostamos de lei, nós gostamos de estar dentro de uma convenção, e isso tudo tem que ter o quê? Continuidade, isso não pode acabar. Terceiro, os conservadores acreditam no que se poderia chamar de princípio do pré-estabelecimento, ou seja, algo que já foi pré-estabelecido. Nós acreditamos que se nós estamos aqui é porque alguém no passado já pré-estabeleceu algumas regras que não podem ser mudadas assim de uma noite para o dia. E isso foi conservando ao longo do tempo, né? Com certeza. Outra coisa aqui. Quarto, os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Ou seja, os conservadores são pessoas prudentes. Ou seja, a gente não pega uma ideia logo de uma vez, não. A gente tem o princípio de examinar, vamos ver se isso é bom mesmo, se isso vai dar certo. O que você acha? Tem acontecido muito isso sobre examinar as coisas? Não, é uma das coisas que aconteceu durante anos. A gente passamos por isso, hoje a gente pensa um pouco mais. Por exemplo, aparece um político, esse ano é um ano de aparecer político debaixo da terra, por cima, apresentando propostas, né? E talvez são propostas que são encantadoras no início, né? Te oferecendo muitas coisas, e talvez não seja algo prudente naquele momento de você aceitar. Você tem que ser o quê? Examinar, pensar, ver se é benefício para você, para sua família, e para o outro também que não é da sua família, se é benefício para o Estado, para o bairro, para o Brasil. Então, como você tem os seus conceitos, a sua moral, você tem que ser prudente nessa hora. Muito cuidado. Quinto, os conservadores prestam atenção no princípio da variedade. Nós entendemos que eu tenho as minhas características, o Rogério tem as características deles, o outro também. Nós somos seres, estamos dentro de um planeta, né, o planeta Terra, e nós entendemos que há variedades nisso tudo. Sexto, os conservadores são refreados pelo princípio da imperfectibilidade. Ou seja, o que é isso? Nós entendemos que nenhum ser humano, a não ser nosso Senhor Jesus Cristo, é perfeito. Nós não acreditamos em governo nenhum perfeito. Por exemplo, eu não acredito que o Bolsonaro é um político perfeito. Eu acredito que ele é uma pessoa que está passível de errar, de pecar, de cometer erros. Você comete erros? Todo o tempo, né? A gente tem que comete os erros, arrependemos dos nossos erros, mas seguimos em frente. Então não existe ninguém perfeito a não ser Cristo. Sétimo, os conservadores estão convencidos que liberdade e propriedade, presta atenção nisso, porque isso está sendo tolhido de nós, está sendo tirado de nós. Os conservadores estão convencidos que liberdade e propriedade estão intimamente ligados, ou seja, a questão da liberdade e a propriedade. Eu sou livre, né? Livre naquele contexto de que existem umas regras para serem obedecidas, mas eu sou livre, eu tenho que ter o meu direito de falar, o meu direito de ir e vir, e isso também está atrelado à questão da propriedade, né, que é meu, algo que é meu, eu tenho a propriedade privada, eu tenho as minhas propriedades, cada um luta e agranja aquilo, ganha aquilo, consegue aquilo, né? Oitavo aí, rápido aqui para nós terminarmos aqui. Os conservadores promovem comunidades voluntárias, assim como se opõem ao coletivismo involuntário. Nós gostamos de comunidades voluntárias. Ninguém tem que ficar... você tem que fazer. Não, as comunidades têm que ser comunidades voluntárias. Eu não tenho que impor a ninguém a um coletivismo aí involuntário, podemos assim dizer. Nono, o conservador percebe a necessidade de uma prudente contenção do poder e das paixões humanas, ou seja, a gente entende que tem que ter aí uma contenção, ou seja, a gente não pode caminhar assim, na libertinagem, não, a gente não tem essa tem visão. Princípios aí. Nós temos princípios, o conservador percebe a necessidade de uma prudente contenção do poder e das paixões humanas. Décimo, para nós terminarmos aqui, que são só 10 princípios aqui de Russell Kirk,
que é o pensador conservador, compreende que a estabilidade e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade robusta. Ou seja, então, pastor, então quer dizer que a gente vive de passado? Não, a gente não vive de passado. A gente entende que a sociedade em si, ela muda, como dizer assim, a sociedade orgânica, ela muda de forma como um rio se joga no mar. É natural as mudanças que vão acontecer na sociedade. Não é algo imposto. A gente não pode criar uma revolução. Vamos acabar com tudo que está aí e vamos revolucionar. Né? Não, a gente entende que, por exemplo, nós vamos entrar aí se realmente o seu político, aí, o seu candidato, realmente será? Como que eu conheço, então, se ele tem esses princípios? Nós vamos dar algumas dicas aí, tá bom? E aí, Diácono? Presbítero, senhor? Mudança com responsabilidade, né? E respeito. Isso é algo muito importante. Hoje nós estamos vendo que está chovendo de políticos falando que é de família, que é conservador, que é de direita e que ama a pátria, mas na realidade se apropriaram de um discurso, que esse discurso ele veio sim lá na eleição quando o Bolsonaro é presidente, o Bolsonaro veio com esse discurso de pátria, amor, religião, mas será que o Bolsonaro em si ele é isso mesmo? A gente tem que ver, né? Tá, então vamos começar assim. Eu vou fazer uma pergunta. O cara é político, bem polêmico aqui agora. O cara é político e fala que é conservador, mas ele adota o conceito do aborto. Ele é conservador? É esse X que nós vamos entrar. Para a gente saber, ver se o seu candidato nas redes sociais, como que é o discurso dele nas redes sociais, por exemplo. Será que ele chega nas redes sociais e fala assim, olha, abertamente, como político conservador que ele é, se ele for um político conservador, que fala de como é que ele fala de família e ele é a favor do aborto, né? São pautas que nós devemos entender. Porque eu vejo hoje alguns políticos fazendo o quê? Né? Não, isso é muito polêmico, nós não vamos entrar nisso agora, porque a gente vai perder voto, que não sei o que tem. Então a gente já vê que ele já não é tão conservador assim. Ah, mas é estratégia, que a gente não pode, eu entendo. Mas mais do que estratégia política, eu tenho que entender que se eu sou conservador e tenho a Bíblia, né? Esse programa aqui é um programa cristão, eu tenho a Bíblia como respaldo, eu não posso deixar de falar aquilo que a Bíblia ensina. Se a Bíblia ensina alguns preceitos e que valem para a sociedade hoje, logo eu, como um político que diz que vou na igreja, que amo família, eu tenho que falar desses princípios. Então, um dos princípios seria esse, que está tendo uma pauta que eu coloquei aqui. Será que o seu político lá, o seu candidato, ele é pró-aborto? Ele é a favor do aborto? Será que ele fala nas redes sociais sobre o aborto? Né? São questões que, se ele diz que é de família, ele deve abordar. Então, se ele é conservador, e ele ama a família, então ele ama pessoas, ele ama o ser humano, mas concorda que com aborto fica uma coisa meio contraditória. Então, é um ponto negativo para ter certeza se ele é ou não conservador. Já é um pulo, assim, pontos imensos atrás. Então, se ele é conservador, realmente, ele jamais vai contra a palavra de Deus, que é um dos princípios que a Bíblia ensina, né, sobre apoiar a vida do ser humano. Que abortando, automaticamente, a pessoa não apoia a vida. Outra coisa, será que lá nas redes sociais, será que você conversando com o seu político, com o seu candidato, ele é a favor? O que ele fala sobre a liberação das drogas? O que ele fala sobre a marcha da maconha? Ele tem que se posicionar para você identificar se o seu candidato é conservador ou não, ele é a família, isso tudo que ele diz, que ele é uma família, Deus, religião. O que ele fala a respeito aí da liberação das drogas? Eu ouço muito isso hoje em dia, sobre drogas. Porque o Brasil, a violência vem porque não libera a maconha. Gente, como se existisse só a maconha. Ela é o mínimo do mínimo. Hoje nós temos 1 milhão de drogas piores do que a maconha e muito mais consumido que a maconha. Então, se for liberar a maconha, tem que liberar tudo, se for a causa da violência. Não é. Tem que pensar nisso aí. Outra coisa que a gente precisa ressaltar aqui, que eu vou te dar um toque aqui para você saber se realmente o seu político é um político conservador, o seu candidato. O que ele fala sobre padres e pastores serem obrigados, ou se tiver uma lei, pergunta ele, se tiver uma lei não, se tiver debatendo no meio de uma roda, se tiver alguém que promulga uma lei falando que padre e pastores são obrigados a casar homossexuais, pergunta ele,
Qual que é a opinião dele sobre esse assunto? Para saber se ele realmente é um conservador. Porque um conservador, ele não vai nessa linha de raciocínio. Outra coisa, pergunta a ele o que se ele concorda sobre as questões das regalias dadas aos presidiários, por exemplo, no Brasil. Ele ser conservador, ele tem que entender também essas questões. O que para aquele que está preso lá, tem tanta regalia, e talvez para nós que somos trabalhadores, que tipo de política ele aborda nesse sentido, né? Embora a gente sabe aí que é uma questão muito complexa em falar. Sobre as perseguições das igrejas, o que o seu candidato fala? Porque, irmãos, essa live é uma live muito importante, porque nós somos cristãos, nós somos um número cada vez mais crescente dentro do Brasil. As eleições também passam pela mão das igrejas. Você que é católico, da Igreja Universal, da Quadrangular, da Batista, da Assembleia, Deus de Amor, você também vota. Então, todas essas questões são pertinentes, né? Por exemplo, deixa eu dar uma outra aqui. O que ele fala, por exemplo, sobre a questão de como vinha sendo utilizado a Lei Rouanet, né? Que era uma bagunça que estava tendo aí, né? Qualquer ator ganhava seus milhões lá nas prefeituras, lá. O que ele tem essa visão? Que essa Lei Rouanet, que é da cultura, que tipo de cultura estava sendo financiada com dinheiro público? O que ele pensa sobre isso? Porque na época de eleição, isso aí vira palanque para muitos aí fazerem as suas campanhas, né? Outra coisa, deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui, um outro ponto aqui. Sobre o vilipêndio às religiões, por exemplo, dando a liberdade às pessoas de chamar Jesus Cristo de gay. Pois é. Eu vou falar bem sim, agora isso aqui vai para os pastores aí, que vai nos ouvir, os obreiros deles aí. Uma pessoa que apoia isso, que tem essa ideia, realmente, eu já declaro que ele não é um conservador. Ele não é aquele pessoa que respeita ou frisa pela palavra de Deus, né? Usar esse termo é o pior dos piores dos piores. Então, assim, eu já respondo por ele, não é conservador, posso nenhum. Outra, aqui diz assim também, te dando um toque para saber se o seu político fala isso nas redes sociais, que ele bate o peito falando às vezes que é conservador, sou conservador. Sobre a erotização e a falta de respeito com as crianças em sala de aula, com a implantação que vem sendo cada vez mais, não só em sala de aula, né, mas também Netflix, em todas as mídias, sobre a erotização infantil, né? Recentemente você viu aí a Disney lançando algumas coisas sobre cada um assiste, né? Eu sei que o pai vai colocar o filho dele lá, quem assiste quem quiser, né? Mas nós vemos hoje cada vez mais aí essa questão da erotização infantil. Filmes de crianças com beijo gay, por exemplo, né? Então, nós que estamos aqui, nós somos conservadores, nós respeitamos a sua vida. O homossexual, ele pode fazer o que ele quiser. Esse é o pensamento conservador que as pessoas devem entender. O homossexual, ele não é... O que acontece? Você pode fazer da sua vida o que você quiser. Você só não pode, nem eu como pastor, eu não posso colocar a goela abaixo o cristianismo para você. E nem você, que é homossexual, também colocar... Um respeito ao outro. É um respeito, é a variedade que nós entendemos. O que nós não podemos entender e nós não gostamos é a questão da imposição, que isso parte de uma erotização, né? Uma criança, por exemplo, que ela assiste um desenho, ela está ali, uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, ela não tem que estar passando por erotização nenhuma. Ela não tem que estar passando por ideologia nenhuma. Ela é criança, então tem que ter um desenho de criança. E é o que nós não vemos hoje, né? Deixa eu falar dos políticos. Para quem não acompanha a política, a maioria dos políticos que tem hoje, a maioria apoia. A maioria da maioria apoia. Então, você pode pegar, investigar mesmo, que provavelmente tem muitos políticos que não é conservador e não apoia os ideais da família, do ser humano. Você já ouviu falar da lei da família? Depois você pesquisa aí que teve um tal da lei da família que transforma o incesto, presta atenção, porque esse aí parece que é um vídeo que até que se perdeu, mas eles vêm cada vez mais. O que o seu candidato, que se diz conservador, ele fala sobre a lei da família, a tal lei da família que teve aí, sobre transformar o incesto em um ato legal, lhe dando o direito de transar
o pai com a sua própria filha. Olha a gravidade. Olha o que foi atribuído isso. Olha o nível que nós chegamos. Você acha que é uma coisa escandalosa, que as pessoas não têm noção? Tem. Muito político apoia e apoia para ganhar voto. E tem muitos que, se você for olhar, você pode ter certeza que eles estão envolvidos nisso aí. Então, tome cuidado aí. Se você que tem filhos e ama a família, atenção e cuidado com ninguém que você vai voltar esse ano aí. Está em suas mãos. Então, essas questões sobre marcha da maconha, ideologia de gênero, aborto, tudo isso a gente tem que prestar atenção, porque eu volto a repetir, os políticos têm a arte da oratória, de se apropriar de um discurso que é verdadeiro, né? Porque quando você fala que você é conservador, você fala, logo você diz que você que é da família tradicional, logo você fala que você gosta da propriedade privada, liberdade, a gente fala a gente não apoia o aborto, a gente não apoia a legalização de drogas, isso tudo a gente não apoia. Isso é ser conservador. Isso também é ter uma vida tranquila. Ninguém tem que me obrigar a fazer nada. Ninguém tem que colocar lei nenhuma que me obrigue a fazer um casamento homossexual. Ninguém, porque se quiser, faça uma igreja lá. Um exemplo, você falou uma coisa importante. Tem pessoas que falam assim, não, mas tem que liberar mesmo a questão das drogas, da maconha, porque vai diminuir o crime, a questão de vendas e tal. Essas mesmas pessoas que falam isso, não aceitam a pessoa fumar maconha na porta da casa delas. É porque tem meu filho que... Não, se você apoia isso, a liberação, você tem que aceitar na porta da sua casa também. Porque foi você que botou no candidato que deu essa liberação. Então, antes que isso aconteça, repense, né? Vê se é o ideal mesmo para você, para a esposa, para o marido, para os filhos, né? Se isso é bom para você. Porque uma coisa a gente falar agora, uma coisa é acontecer. Sobre essa questão da liberação das drogas, você tem que perguntar ao seu candidato aí, se ele realmente é conservador, o que ele pensa sobre isso, porque acontece o seguinte, pergunta para um traficante se ele é usuário de cocaína, se ele é usuário do crack. Porque se fosse bom, ele usava também. Ele também usava. A maioria não usa, porque sabe que é algo que faz mal para ele. Ele vê as pessoas morrendo todo dia, subindo e descendo os montes. Ou seja, que tipo de política conservadora, que tipo de política pró-família, que tipo de política de resguardar princípios e valores o seu candidato realmente fala nas redes sociais? Ou ele é só aquele que pega o jargão? Qual que é o jargão? Eu sou da família, eu sou da pátria, eu sou de Deus, eu sou... Vê se realmente senta com o seu candidato, vê se ele realmente tem essas características, se ele abre, dá a cara a tapa dele para bater, para falar sobre essas questões. Eu sei que são questões muito complexas, dificílimas, e que alguns candidatos não entram mesmo, e eu até entendo porque muitos não entram, porque talvez não dominam o assunto. E se não dominam o assunto, fica difícil de entrar mesmo. Mas eu não estou dizendo que aqueles que não se dizem conservadores, que talvez tem muita gente boa na política, eu estou dizendo que até tem gente que está dentro, que é de partido direito, diz que é conservador, não sabe nada de conservadorismo, não sabe nada de família, está ali só para enganar mesmo. E, por outro lado, também tem alguém que é de esquerda, por exemplo, que não se diz conservador, mas defende mais a família do que quem é de direita. Então, a gente tem que avaliar. Tanto um lado que se diz de direita que talvez não segue, quanto às vezes tem um candidato de esquerda que talvez defenda mais a família do que é direita. Eu não estou fazendo, manchando um lado e nem privilegiando o outro. Estou dizendo para você que está aí que nós devemos fazer o quê? Um bom conservador, o que faz? Você vai lá, a pessoa fala para você assim, ó, esse projeto aqui é bom. Aí o que você faz? Você vai lá e vai ver se esse projeto realmente é bom. Você vai testar. Se não for bom, o que você faz? Não segue. Você não segue. Assim, a gente tem a questão da experimentação. A gente experimenta. Precisa ser prudente. A gente precisa ser prudente. Eu vou saber se isso é bom para depois passar para os outros. Eu não posso sair passando informações ilegítimas sem ter o conhecimento. Então, isso é ser conservador. Isso é saber se o seu candidato ele segue aí alguns princípios conservadores. Religiosos. Lógico, nós abrange todas as coisas religiosas aqui também, que falar de religião também é falar do ser humano. Inclusive, recentemente, um site desse, uma página no Facebook, fez uma pergunta, gente, eu fico assim de boca aberta, espantado, como algumas pessoas fazem algumas perguntas assim, ridículas, vou dar o nome assim, ridículas. Uma pessoa colocou assim, olha,
três departamentos da sociedade, que é a igreja, colocou exército, e agora igreja, exército, e tinha um outro que ele colocou, igreja, exército... agora não faz a memória. Ele falou assim, por que todas as vezes que acontece alguma coisa ruim... e política, políticos, né? Aí ele colocou assim, por que todas as vezes que acontece alguma coisa ruim, esse era o post, porque todas as vezes que acontece algo ruim no mundo, vocês três estão envolvidos. Aí colocou lá, religião, a política e as Forças Armadas. Aí eu respondi assim embaixo, simples, porque política é ser humano, religião é ser humano e Forças Armadas é ser humano, a não ser que vocês sejam ETs, porque aonde tem gente, como nós conservadores entendemos, que aonde tem gente, tem a imperfectibilidade, pessoas que erram naqueles departamentos. Por exemplo, eu não posso dizer como conservador que todas as religiões são perfeitas e que são lindas e que fazem as coisas certas. Não é. Eu não posso falar que todo soldado ele é um soldado exemplar, porque eu sei que onde tem um ser humano existe a imperfectibilidade. Eu não posso dizer que todo político ele é exemplar, ele é ilibado. Não, porque eu sei que aonde há pessoas existem também os bons e existem... Imagine se não existisse política, religião e nem Forças Armadas, como o mundo era um caos. Igual ele falou, não existe perfeição, mas é a religião que move pessoas, é a Forças Armadas que controla países, né? E a política que é a forma organizacional, e não um bicho de cabeça, forma de organizar. Então isso faz parte do contexto da sociedade do ser humano. Então, da onde que vem essa ideia do conservadorismo? Lembrei também, tem o outro escritor, que é o Roger Scruton, que ele fala também sobre a questão conservadora aí. Então, de onde que vem essa ideia de conservador? Veio do ser humano. O ser humano, ele é assim. O ser humano, ele nunca foi de... agora, né, com essa avalanche de informações, as pessoas estão querendo revolucionar, acabar com tudo. Nós não podemos. O ser humano não foi criado dessa forma. O ser humano ele foi conquistando as terras paulatinamente. Ele não chegou e falou assim, a terra já é minha e já cai lá. Não. Ele foi conquistando, o ser humano foi mudando, a humanidade foi mudando de forma natural. É assim que o conservadorismo entende. A questão bíblica, religiosa, que eu ia voltar aqui e falar, que era a questão seguinte, por que o povo de Israel, todas as vezes o povo de Israel, eles pecavam e se desviavam dos caminhos do Senhor? É porque eles deixavam os bons costumes. De manter aquilo que Deus ensinou. Eles deixavam de manter. Um exemplo, vamos lá. Deus mandava eles fazer, fiquem aqui, cultivem o homem. Você casa com essa mulher, mulher você casa com esse homem, constitui filhos. E desses filhos vocês ensinam um bom caminho, que amar uns aos outros, ser justo, trabalhar, comer de seu suor e dia após dia. Não mata, não rouba, não furta, né? Não fofoca, não faça nada disso. Isso é o quê? É conservar as pessoas, a família, o ser humano. Deus sempre ensinou isso. Mas quando o povo de Israel, o povo judeu, desviava disso, tinha consequência. Eles sofriam isso. Mas quando eles eram obedientes a Deus, fazer o que Deus ensinava, cuidar da família, dos filhos, cultivar, ser justo, não matar, não roubar, as coisas davam certo. Então isso é conservar princípios da vida. Se você não conservar, isso tem consequência no futuro. É isso então, pessoal. Acho que nós vamos ficando por aqui por hoje, mas nós já vamos aqui deixando aqui o alerta, mais uma vez. Quer saber se o seu candidato é um político conservador? Pesquise ele nas redes sociais. Veja o que ele fala sobre família. O que ele coloca, como que ele expõe a sua imagem, o que ele fala sobre família, né? Como que ele vive essa questão do conservadorismo. O que ele fala sobre pautas tão precisas como aborto, como liberação das drogas, como a erotização das crianças, ideologia de gênero, o feminismo, né? Assim como tem a pauta dos machistas, hoje tem a questão feminista. Como que ele se opõe a essas questões? Como que ele fala? Porque se ele for a favor disso tudo, ele não é conservador. Ele só está se apropriando do discurso. Não é isso? Deixa uma palavra aí desse pessoal que está aí conosco. A Bíblia diz assim, o que o homem planta, certamente ele colherá. E isso tudo quer dizer o seguinte, você está plantando, você planta uma semente, você não vai colher uma fruta, não. Você plantou, você vai colher várias frutas. Seja bom ou seja ruim.
Eu deixo um conselho. Pense, as nossas decisões hoje acarreterá, a consequência virá no futuro, seja bom ou ruim. A chave não está na mão deles, está na nossa mão. É nós que decidimos isso. Né? Nós somos de um programa político, nós somos anos das eleições. Vamos lá, gente, vamos fazer o que é certo. Mas não sei em quem votar. Leia a Bíblia. Você que não tem, pega a Bíblia, seja você católico, seja quem for. Vê os princípios de Deus. Pega esse político, ele não é perfeito, não achou a perfeição dele, mas é o princípio dele. Esse que eu vi que tem um princípio mais próximo. Ele ama a família, ele ama o ser humano. Vê o que foi dito aqui sobre aborto, sobre drogas, porque uma coisa é verdade, não adianta chorar leite derramado lá na frente. É nós que tomamos decisões todos os dias. Eu já pensei no passado, odeio político, odeio quem mexe com política. Tivemos consequências, hoje não, eu consigo raciocinar isso, eu consigo captar isso. Hoje, quando eu vou votar, eu vou votar com consciência. Eu sei que eu vou votar. Lembrando que esse político não é perfeito, mas ele está mais próximo dos meus ideais, mais próximo daquilo que eu acredito. Então, eu vou votar nisso aqui. Então, esse é o nosso ano. É o ano de nós mudarmos o Brasil, mudar o nosso pensamento, cuidar do nosso ao redor, as pessoas, a família, e ter talvez um Brasil um pouco melhor. É isso, pessoal. Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero fazer uma oração por você. Dizer também que eu sou pastor da igreja, você está chegando aí, talvez vai ver esse vídeo em algum momento. Eu sou pastor da Igreja Batista Gênesis, aqui no Palmeiras, região aqui de Ibirité, na rua Babaçu, 945. O presbítero Rogério congrega lá conosco também. E vá fazer uma visita para nós. Nós temos culto na quarta, na sexta, às 19h30, no domingo, às 18h30. Vá lá, vá nos visitar, vai ouvir a palavra de Deus lá, vá nos conhecer. Talvez é difícil você ir lá, procure uma igreja que adora um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, e mude a sua vida. Eu gostaria de fazer uma oração aqui para você que ficou conosco até agora. Pai Santo, Deus todo-poderoso. Pai, o que nós te pedimos, ó Pai, nesta noite, ó Pai, é que o Senhor venha tirar as escamas dos nossos olhos, ó Pai, que nós venhamos entender realmente o que é ser um cristão conservador, o que é ter princípios e valores segundo a Tua palavra. Pai, eu te peço que ninguém venha nos enganar, Senhor, com a apropriação de discurso, ó Pai, e que nós possamos viver o Teu Evangelho de forma singular, de forma ímpar, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Protesto protestante, conectando o sobrenatural ao mundo real, toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, às 19h30. Deus abençoe sua vida. Um abraço.